um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 165 da nossa jornada, dia 14 de junho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio, capítulo 19, Salmos 106, Isaías 46 e Apocalipse, capítulo 16. Prepare o seu coração, o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Deuteronômio capítulo 19. Aqui mostra que Deus se importa profundamente com justiça. Moisés fala sobre as cidades de refúgio. Elas eram uma proteção para quem causasse uma morte sem intenção. Ali, quem causou uma morte sem intenção poderia se refugiar daquele que iria vingar o sangue da pessoa morta. Antes que a vingança falasse mais alto que a verdade, Deus criou um caminho de proteção, investigação e julgamento correto. Ao mesmo tempo, o capítulo deixa claro que misericórdia não significa impunidade. Quem matasse com ódio e intenção não poderia usar a cidade de refúgio como esconderijo. Deus conhece a diferença entre acidente e maldade, entre fraqueza e perversidade. Também aparece a ordem para não mudar os marcos de divisa. Isso mostra que Deus se importa com honestidade até nas pequenas coisas. Mexer nos limites do outro era uma forma de roubo disfarçado, e o povo de Deus deveria viver com integridade. Por fim, a lei das testemunhas ensina que nenhuma acusação deveria ser aceita sem confirmação. Deus não aprova injustiça, manipulação ou mentira, e é isso que ele traz neste capítulo. Antes de julgar, acusar ou concluir algo, precisamos buscar a verdade com temor diante do Senhor. E partindo agora para o Salmo 106, é uma oração que relembra a graça de Deus e a ingratidão de Israel. O povo viu milagres, livramentos, provisões. O salmista descreve algumas delas, mas muitas vezes o povo esqueceu rapidamente do que Deus havia feito e de quem ele era. O salmista não tenta maquiar a história, ele confessa: pecamos como os nossos pais. Mas o texto diz: mesmo diante da rebeldia, Deus salvou por amor do seu nome. Essa frase ela é muito poderosa. A salvação de Israel não estava apoiada na fidelidade do povo, mas no caráter fiel de Deus. Ele abriu o mar, ele sustentou no deserto, ele levantou intercessores como Moisés. O Salmo também mostra como o esquecimento espiritual leva à queda. Quando o povo esqueceu as obras de Deus, passou a desejar ídolos, murmurar, desprezar a terra prometida e se misturar com práticas das nações. A ingratidão abriu espaço para a desobediência. Mas o final revela misericórdia. Mesmo depois de tantas falhas, Deus ouviu o clamor do povo, lembrou-se da aliança e se compadeceu. Nossa história pode ter quedas, mas a misericórdia do Senhor continua sendo maior. Por isso, o salmo termina em louvor: bendito seja o Senhor. E partindo agora para Isaías capítulo 46, e como eu amo este capítulo. A música que eu cantei para vocês ontem, da Tamires Garcia, Eu Nunca Vi um Deus Assim.
ele está descrito em alguns versículos deste capítulo. Esse capítulo faz um contraste muito forte entre os ídolos da Babilônia e o Deus vivo. Os deuses babilônicos precisam ser carregados nos braços por animais. Eles não salvam ninguém, pelo contrário, viram peso para quem os carrega. Então Deus diz ao seu povo: sou eu quem carrego vocês nos braços, desde o ventre. Que diferença, né? Os ídolos precisam ser sustentados, mas o Senhor é quem sustenta o seu povo. Ele carrega, guarda, salva desde o início da vida até os cabelos brancos. E eu me emocionei nesse versículo. Até ficarmos velhinhos, Deus continuará nos carregando. Ele permanecerá o mesmo desde hoje e para sempre. O capítulo também reafirma que Deus é único. Ele anuncia o fim desde o princípio. Cumpre seu conselho, realiza toda a sua vontade. Nada pega Deus de surpresa. O que ele planeja, ele executa, e o que ele promete, ele cumpre. Uma coisa é fato: tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas acaba se tornando um peso. Mas quando confiamos no Senhor, descobrimos que não somos nós que carregamos Deus, é Ele quem nos carrega. Até a velhice, até o fim, Ele permanece o mesmo. E para finalizar o dia de hoje, Apocalipse, capítulo 16, apresenta as 7 taças da ira de Deus nos fins dos tempos, os juízos finais derramados sobre a terra. O capítulo mostra que Deus não ignora a rebeldia, a idolatria e a perseguição contra os seus santos. Seus juízos são descritos como verdadeiros e justos. Mesmo em meio aos juízos, muitas pessoas continuam sem arrependimento. Elas sofrem as consequências, mas preferem blasfemar contra Deus, em vez de se voltarem para Ele. Isso revela como o problema da humanidade nunca foi falta de sinais, mas a dureza de coração. No meio do capítulo, Jesus faz um alerta: eis que venho como vem o ladrão. Mesmo em meio a um texto de juízo, há um chamado à vigilância. O povo de Deus deve permanecer atento, fiel, vestido de santidade, sem se deixar contaminar pelo sistema da besta. O capítulo termina com a declaração: está feito. Deus conduz a história ao seu desfecho. A mensagem central não é para trazer medo, mas reverência. O Senhor é justo, santo e soberano. Quem pertence ao Cordeiro não precisa se desesperar, mas permanecer firme, porque Deus continua no trono. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra que é viva, verdadeira, real sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue nos conduzindo através da Tua palavra, das verdades do céu, alinhando o nosso coração com o Teu. Continue revelando o reino dos céus para cada um de nós, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar neste lugar de confiança, crendo que o Senhor quem nos carrega, o Senhor é quem cuida de cada passo da nossa vida, o Senhor é aquele que nos prepara para estarmos prontos para aquele grande dia, que possamos nos arrepender continuamente diante da Tua presença, Pai, para que nada nos afaste da Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 166 da nossa leitura.